Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto renascido como Orochimaru. Capítulo 371. Mais de 10 aldeias estavam participando deste Ninja World Summit, com o líder de cada aldeia acompanhado por seus próprios guarda-costas pessoais. Somado aos samurais da Terra do Ferro guardando o perímetro, a cena era realmente grandiosa e imponente. Como representante de Amegakure, Yahiko não pôde deixar de sentir o peso de sua ingenuidade do passado quando viu essa cena. Então defender cegamente a paz não passou de uma piada para as principais aldeias? Se você quisesse falar sobre paz com essas pessoas, primeiro você teria que se tornar forte. Caso contrário, você nem teria o direito de falar. Não tenho nada a dizer, Noki disse, impotente ao ouvir as palavras de Mifune. Somos todos de nações derrotadas e não temos o direito de falar. Isso mesmo. Hokage, fomos derrotados desta vez por você, Konoha. Nossas habilidades eram inferiores, então diga-nos como você quer lidar com isso. O Raikage falou diretamente. Quando terminou de falar, ele instintivamente olhou para Orochimaru, que estava sentado à sua frente como representante de Otogakure. O quarto Raikage se orgulhava de sua força de combate, figurando entre os melhores do mundo ninja. No campo de batalha, ele sempre fora alguém que lutava sem medo. Mas quando ele enfrentou Orochimaru, as coisas foram completamente diferentes. Desde o começo ele foi completamente reprimido. Até ele teve que admitir o poder avassalador de Orochimaru. O que o surpreendeu ainda mais foi que este homem, Orochimaru, era na verdade o responsável pelo poderoso Otogakure. Não era o garoto loiro que antes representava a aldeia? O que exatamente estava acontecendo? O quarto Raikage ficou completamente confuso. Mas uma coisa era certa. Tudo o que acontecia ali era orquestrado por Orochimaru. Depois de ouvir os comentários, Tsunade respirou fundo e falou, nesse caso, irei direto ao ponto. Primeiramente, quero esclarecer que nesta guerra, você não foi derrotado por Konoha, você foi derrotado por Orochimaru. Existe realmente alguma diferença? Perguntou Mei. Afinal, todos no mundo ninja sabiam do relacionamento de Tsunade com Orochimaru. Não era tudo a mesma coisa? Claro que há uma diferença, disse Tsunade séria. Porque Orochimaru não pertence mais a Konoha. Ela passou a explicar em detalhes a situação atual de Orochimaru. Ao terminar, lançou um olhar penetrante para as 3 pessoas sentadas mais próximas. No final, tudo o que aconteceu naquela época foi graças a vocês 3. Sim, nós fomos de fato responsáveis pelo que aconteceu, admitiu Noki. Mas na época todos nós agíamos pelo bem de nossas aldeias. Hokage, não adianta ficar revivendo o passado agora. Você tem razão. Não adianta olhar para trás, disse Tsunade calmamente. Razão pela qual mencionei isso é simplesmente para deixar claro que a posição atual de Orochimaru não faz parte de nenhum esquema de Konoha. A sala ficou em breve silêncio com suas palavras. Mas ninguém a interrompeu, todos sabiam que Tsunade não tinha terminado. Com certeza, ela continuou. Orochimaru tem sua própria vila independente, seu próprio poder independente. Tudo que ele tem hoje, ele conquistou com sua própria força. Portanto, o verdadeiro poder para decidir o destino do mundo ninja não está nas mãos de Konoha, mas sim nas de Orochimaru. Com essas palavras, todos os olhos se voltaram para Orochimaru. Então era mesmo ele. Tsunade era apenas sua parceira, sua subordinada. Embora a explicação de Tsunade os tenha pegado de surpresa, não foi totalmente inesperada. Mas antes que alguém pudesse processar completamente, Tsunade gesticulou em direção à pessoa que estava atrás dela. Mikoto deu um passo à frente com uma pilha de documentos, e a um aceno de Tsunade começou a ler. Agora anunciaremos as medidas para lidar com as consequências da guerra. Enquanto Mikoto lia em voz alta, a atmosfera ficava mais pesada. Uma nova cidade, formada pelas 5 grandes vilas ninjas. Uma cidade reunindo as elites de todo o mundo ninja? Dividir as atuais vilas ninjas em 2? Novas ideias surgiram uma após a outra, surpreendendo todos os presentes. O mundo ninja estava prestes a passar por mudanças devastadoras. Tsunade falou com gravidade, sim. Esta cidade será construída no centro da Terra do Gelo. Cada uma das 5 grandes vilas deve enviar 1/3 de seus ninjas de elite para esta cidade. Essas elites incluem as figuras de nível Kage sentadas aqui agora. A reunião se estendeu da manhã até a noite. Após horas de discussões acaloradas e um breve intervalo para jantar, algumas conclusões foram alcançadas. As intenções de Orochimaru eram cristalinas. As 5 grandes vilas ninjas tinham muito shinobi. Unir todas as vilas de uma só vez era obviamente irrealista. O plano era começar integrando os escalões superiores de cada vila, implementando uma gestão centralizada que gradualmente se espalharia para baixo. Esta nova cidade funcionaria como uma Nações Unidas do mundo ninja, onde as elites de cada vila trabalhariam juntas. No entanto, seria administrado em conjunto por Otogakure e Konogakure. Como Orochimaru e Konoha controlavam a cidade, as forças das outras vilas seriam limitadas desde o início. Com os métodos de Orochimaru, assimilar e reeducar esses ninjas ao longo do tempo seria fácil. Diante dessa decisão, nenhuma das outras aldeias ousou se opor. Afinal, Amegakure, Otogakure e Konogakure já estavam unidos em suas posições. Até Kirigakure se aliou a eles. Diante de um poder tão avassalador, as outras aldeias não tinham autoridade real, apenas a capacidade de expressar sugestões, não de tomar decisões. O verdadeiro tomador de decisões foi Orochimaru. Era isso que eles queriam dizer quando disseram: o vencedor se torna rei, os derrotados se tornam bandidos. Era isso que queriam dizer quando diziam: a história é escrita pelos vencedores.
Daquele dia em diante, Orochimaru era o mestre do mundo ninja. Até mesmo os 5 Kage eram agora pouco mais que seus tenentes. A reunião transcorreu sem nenhuma interrupção inesperada, nenhuma interferência de Sasuke, nenhuma declaração de guerra de Obito. Tudo que poderia ter causado o caos já havia sido eliminado preventivamente por Orochimaru. Preparei acomodações para todos, a voz de Mifune ecoou no corredor. Por favor, descansem, e podemos continuar discutindo os detalhes amanhã. Obrigado pelos seus esforços. Muito apreciado. Os 5 Kage responderam com uma polidez inesperada. Orochimaru seguiu Tsunade e Mikoto até o quarto que Mifune havia preparado para elas. Orochimaru, disse Tsunade depois que se acomodaram, então você finalmente decidiu administrar esta nova cidade sozinho? Claro que não. Não estou interessado nesse tipo de responsabilidade. Você não está interessado? Tsunade ficou atordoada. Mas está aí a posição do governante do mundo ninja. Se você não a aceitar, quem o fará? Sou bom em conquistar, não em governar. É melhor deixar isso para alguém de bom coração. O quê? O que você quer dizer? Simples. Vamos entregá-lo ao discípulo de Jiraiya, Namikaze Minato. Capítulo 372. Minato Namikaze? Ao ouvir isso, Tsunade e Mikoto, que tinham acabado de se sentar no sofá do quarto de hóspedes, ficaram atordoadas. O que Orochimaru estava pensando? Por quê? Por que Minato Namikaze? Você e Minato não parecem ter muita interação, certo? Mikoto ficou intrigado, e Tsunade ficou ainda mais confusa. Quando Jiraiya aceitou Minato Namikaze como seu discípulo, Orochimaru já havia desertado da vila. Os dois nunca tiveram contato. Então como Orochimaru poderia confiar a ele uma posição tão importante? É verdade que nunca interagimos, mas para este papel, a pessoa tem que vir de Konoha e precisa ser do tipo conservador. Orochimaru encontrou um lugar, sentou-se e serviu chá em 3 xícaras do bule sobre a mesa. Dada a situação atual de Konoha, Minato Namikaze é a escolha mais adequada. Confio no julgamento de Jiraiya quando se trata de seu aprendiz. Mas pelo que vejo, há muitos conservadores adequados. Por que Minato especificamente? Perguntou Tsunade. Porque ele é o mais novo. Orochimaru deu uma desculpa casual. Claro que a verdadeira razão era mais complicada. Minato era incrivelmente capaz, tanto em combate quanto em relacionamentos interpessoais, ele tinha um talento excepcional. Por direito, ele deveria ter se tornado o 4º Hokage. Mas por causa das ações de Orochimaru, ele perdeu essa oportunidade. Ele deveria ter ficado com Kushina também. Mas mais uma vez Orochimaru interveio, e esse futuro também lhe foi tirado. Em outras palavras, Orochimaru havia tomado tanto a posição de Hokage de Minato quanto sua esposa. Então, dar essa oportunidade a Minato parecia uma forma de compensação. Claro, a habilidade ainda era o fator decisivo. Se Minato não tivesse competência para lidar com a situação como um verdadeiro Kage, Orochimaru não o teria considerado, mesmo que fosse discípulo de Jiraiya. Você é muito generosa, Tsunade sorriu. Você trabalhou tanto para chegar a esse ponto e agora está simplesmente entregando isso para outra pessoa? Eu estava pensando a mesma coisa, interrompeu Mikoto. Mas isso prova que você começou esta guerra pela paz, não pelo poder. Não acha, Tsunade-sama? Você tem toda a razão, era exatamente isso que eu ia dizer. Disse Tsunade, virando-se para Orochimaru com admiração nos olhos. Orochimaru, eu realmente não te julguei mal. Ouvindo isso, Orochimaru sorriu ironicamente. Então, eu não deveria receber uma recompensa? Claro! Que tipo de recompensa você quer? Se for algo que eu possa fazer, eu farei acontecer, prometeu Tsunade sem hesitar. Ela nem tinha bebido, mas sua excitação fez parecer que sim. Porque desde o começo, seu maior medo não eram as guerras sem fim no mundo ninja, mas sim que Orochimaru se tornasse o tipo de pessoa sedenta por poder que ela mais desprezava. Mas agora, saber que ele havia permanecido fiel aos seus ideais e até mesmo ajudado a realizar seu sonho de infância lhe dava uma alegria que rivalizava com o momento em que viu seu irmão mais novo ser trazido de volta à vida pela primeira vez. Que tal me recompensar com vocês dois juntos, disse Orochimaru com um sorriso malicioso. Juntos? Mikoto não entendeu imediatamente o que ele queria dizer. Tsunade congelou por um segundo, mas logo entendeu. Então, é claro, respondeu ela com as bochechas coradas. Espere, quer dizer, estou bem com isso, só não sei se. Tsunade pareceu engolir o resto da frase. Ela estava com Orochimaru há tempo suficiente para entender exatamente o que ele queria dizer. Mas Mikoto não estava tão familiarizada com a personalidade dele. Ela não percebeu o que estava acontecendo até que a mão de Orochimaru bagunçou seus cabelos. Espere, aqui? Agora mesmo? Ela perguntou nervosamente. Está tudo bem. É hora do intervalo. Ninguém vai vir nos procurar. TCH, só você pensaria em algo assim, murmurou Tsunade. Você é quem está levando a melhor, Mikoto. Sai da frente. 1 contra 2. Orochimaru nunca tinha tentado isso antes. Mas com tudo resolvido e o futuro do mundo ninja garantido, ele sentiu que era hora de aproveitar um pouco a vida. Tsunade recusaria? Claro que não. Se ela se importasse com algo assim, ela nunca teria apresentado Mikoto a Orochimaru em primeiro lugar. E Mikoto, gentil e obediente como sempre, também não era do tipo que o recusava. Aquela noite pertencia aos 3. O Ninja World Summit durou vários dias. Quando finalmente terminou, os outros 4 Kage e os líderes das aldeias menores partiram com seus subordinados. A próxima tarefa era selecionar candidatos adequados para ajudar a construir a nova cidade. Sim, uma cidade, não uma vila.
e seria um esforço conjunto de todo o mundo ninja. Orochimaru não tinha pressa. Ele planejou passar mais alguns dias na nevada Terra do Ferro com Tsunade e Mikoto. Afinal, dar ordens era fácil, ele não precisava se envolver pessoalmente. Enquanto caminhavam para fora da cidade, os ventos gelados varriam a vasta paisagem coberta de neve. Senhor Orochimaru, uma voz chamou de trás. Orochimaru se virou e viu Mei parada à distância. Ela hesitou antes de respirar fundo e chamá-lo novamente. Tsunade, caminhando ao lado de Orochimaru, soube instantaneamente o que estava acontecendo. Se for importante, vá falar com ela, ela disse com a voz calma, mas com um tom de autoridade. Ela sabia que Mei provavelmente não tinha nenhum assunto oficial, mas como Mizukage, ela ainda merecia tanto respeito. Orochimaru assentiu levemente e caminhou em direção a Mei. Os dois pararam quando chegaram a um local mais tranquilo. Obrigada, pelo que você fez naquela época, disse Terumi Mei sinceramente. Os anos de separação acrescentaram uma leve sensação de distância entre eles. Orochimaru respondeu dando de ombros. Não foi nada. Eu tinha meus próprios motivos para matar o Yondame Mizukage. Você está sendo modesto. Se não fosse por você, nossa aldeia teria enfrentado uma catástrofe. É só isso que você queria dizer? Orochimaru perguntou sem rodeios. Ele não gostava de conversa fiada e não gostava de rodeios. Bem, Mei hesitou, depois sorriu. Senhor Orochimaru, o senhor não tem nada a me dizer? O sorriso dela era cativante. O vestido azul decotado que ela usava, combinado com suas meias arrastão até a coxa, criava uma visão atraente. Orochimaru a encarou e ergueu uma sobrancelha. Você não está interessado em mim, está? Ele quis dizer isso como uma provocação, mas Mei não negou. Você realmente é diferente dos outros shinobi, disse ela com um sorriso crescente. Você não é apenas forte, mas sua percepção também é assustadoramente aguçada. Para ser sincera, sim, admiro shinobi excepcionais como você. Orochimaru riu baixinho. Já tenho mulheres suficientes. Além disso, tenho idade para ser seu pai. Capítulo 373. Que pena. Mei fingiu decepção. Bem, já que você se fez entender, não vou mais te incomodar. Vou me retirar. Não vou te ver partir, respondeu Orochimaru com indiferença. Enquanto ele a observava se afastando, algo surgiu em sua memória. Essa mulher não ficou solteira a vida toda? Sozinha para sempre, hein? Murmurou Orochimaru para si mesmo. Capaz demais para qualquer homem em Kirigakura igualá-la. Que desperdício. Mas ele não se demorou nisso. Ele inclinou a cabeça para trás e olhou para os flocos de neve caindo do céu. Sua mente divagou para outro lugar. Momentos depois, Tsunade e Mikoto apareceram atrás dele. No que você está pensando? Tsunade perguntou. Nada. Vamos. Orochimaru se virou e saiu com ele sem dar mais detalhes. Enquanto isso, em Konogakakure, no escritório do Hokage, Minato estava paralisado, com o rosto cheio de descrença. Eu? O senhor da cidade da Terra do Gelo? Hiruzen Sarutobi, o Sandaime Hokage, assentiu com um sorriso. Isso mesmo, disse o velho. Orochimaru solicitou especificamente você para o cargo. Minato estava completamente perdido. Como isso pôde acontecer? A recém-criada cidade central na Terra do Gelo estava prestes a se tornar o coração pulsante de todo o mundo ninja. A pessoa que controlasse aquela cidade controlaria efetivamente o fluxo de informações, recursos e poder. E Orochimaru, uma das figuras mais fortes e elusivas do mundo, escolheu. Ele? O senhor Orochimaru, me escolheu? Minato perguntou novamente, ainda duvidando do que ouvia. Hiruzen riu baixinho. Isso mesmo. Essa foi uma decisão pessoal do Orochimaru. O Sandaime não tinha mais a expressão melancólica que o dominava há tanto tempo. Tudo o que ele temia não se concretizou. Na verdade, as coisas estavam indo muito melhor do que ele ousara esperar. O mundo ninja estava finalmente caminhando em direção à paz. Embora parte dele ainda carregasse culpa pela forma como tratou Orochimaru no passado, ele ficou aliviado ao ver seu antigo aluno trilhando um caminho justo. Minato respirou fundo e abaixou a cabeça levemente. Estou lisonjeado, disse ele. Mas já que o Lorde Orochimaru confia tanto em mim, farei tudo o que estiver ao meu alcance para corresponder a essa confiança. Tenho certeza que sim, respondeu Hiruzen com satisfação. Embora este anúncio seja tornado público mais tarde, eu queria que você estivesse mentalmente preparado com antecedência. O caminho pela frente será difícil. Os olhos azuis de Minato endureceram com determinação. Estou pronto. Minato Namikaze era extremamente adaptável. O choque inicial já havia passado. Agora sua mente estava acelerada com as implicações de sua nova posição. Em primeiro lugar, ele não tinha uma base de poder estabelecida. Se ele fosse administrar uma cidade que abrigasse a elite do mundo ninja, ele precisaria de aliados. Eu acredito em você, disse Hiruzen encorajadoramente. O velho Hokage ficou tão surpreso quanto Minato. Ele não conseguia entender por que Orochimaru escolheria aquele jovem em particular, alguém com quem ele nunca havia interagido. Mas conhecendo a natureza meticulosa de Orochimaru, tinha que haver uma razão sólida. E os princípios de Minato certamente se alinhavam com os ideais que Orochimaru alegava ter. Então, Hiruzen não questionou mais. A notícia da nomeação de Minato se espalhou rapidamente. O mundo ninja ficou chocado, mas não mais do que os próprios moradores de Konoha. No entanto, antes que a vila pudesse processar totalmente o anúncio, outra bomba caiu. Tsunade havia renunciado ao cargo de Hokage. O quê? Hokage-sama está se retirando? A notícia deixou até mesmo Sandaime momentaneamente sem palavras.
Tsunade, você está falando sério? Hiruzen perguntou quando ela apareceu diante dele com a papelada na mão. Eu nunca me interessei pelo trabalho, para começo de conversa, disse ela casualmente. O mundo ninja não verá outra grande guerra tão cedo, não com Orochimaru supervisionando tudo. Então pensei, por que não me aposentar e aproveitar a vida? O velho Hokage lançou-lhe um olhar complicado. A batalha pela posição de Hokage havia consumido a vila. Mas agora, com os esforços de unificação de Orochimaru tendo sucesso, o papel havia perdido muito de sua importância. A era das poderosas aldeias independentes havia acabado. O Hokage não era mais a figura mais poderosa do mundo. Onde está Orochimaru agora? Hiruzen perguntou. Ele está aqui na vila, respondeu Tsunade com um sorriso malicioso. Mas, conhecendo-o, provavelmente está ocupado com algo importante. Em outro lugar, no complexo Uchiha, Mikoto ficou na frente de Orochimaru, com os olhos cheios de emoção. Ele era o homem que havia conquistado seu coração e seu corpo. Mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, o som de passos ecoou atrás dela. Um grupo de membros do clã Uchiha chegou, liderados pelo próprio Uchiha Fugaku. Senhor Orochimaru. Fugaku cumprimentou respeitosamente. Faz muito tempo. De fato, respondeu Orochimaru com um leve sorriso. Os olhos do chefe do clã se estreitaram levemente. A reputação de Orochimaru já havia se espalhado por todo o mundo ninja. Mas para ele aparecer aqui dentro do complexo Uchiha foi inesperado. A que devemos a honra da sua visita? Fugaku perguntou cautelosamente. Orochimaru não se preocupou com preâmbulos. Lidere seu clã para a nova cidade e assuma o comando das forças militares, disse ele, com um tom calmo, mas com palavras chocantes. O grupo inteiro ficou tenso e incrédulo. Nós? O Uchiha? Fugaku perguntou, a voz vacilante. A cidade central da Terra do Gelo se tornaria o núcleo político e militar do mundo ninja. Somente os ninjas mais fortes e confiáveis seriam alocados ali. Para Orochimaru entregar as operações militares da cidade aos Uchiha era quase incompreensível. Por quê? O clã ficou marginalizado por anos, relegado a tarefas policiais que a maioria considerava um trabalho de segurança glorificado. Esta nomeação foi uma mudança monumental. Os olhos de Fugaku se voltaram para Mikoto, parada ao lado de Orochimaru. Foi por causa dela? Não está interessado? Orochimaru perguntou sem mudar de sorriso. Claro que sim. Fugaku se corrigiu rapidamente. Mas, e o Hokage? Gerenciar o exército da cidade daria aos Uchiha mais influência do que eles já tiveram em Konoha. A vila permitiria isso? Não haverá problema algum, disse Orochimaru, desdenhoso. Apenas convença seu clã a cooperar. Obrigado, senhor Orochimaru. Fugaku curvou-se profundamente. Um deles lhes trouxe um poder inimaginável. Ele não pôde deixar de pensar. É isso que eles querem dizer quando afirmam que o sucesso de uma pessoa eleva a família inteira. Orochimaru se virou para sair, mas então parou. Você coordenará os detalhes com Ataque Sakumo, acrescentou. Ataque Sakumo? Fugaku ficou surpreso. Por que ele? Uma voz respondeu antes que Orochimaru pudesse. Porque ele é o próximo Hokage, veio a resposta inesperada. A cabeça de Fugaku se virou rapidamente em direção à fonte da voz. Hokage-sama. Capítulo 374. De acordo com o processo normal de sucessão do Hokage, após a aposentadoria do Sandaime Hokage, Minato Namikaze deveria se tornar o Yondaime Hokage. E no cânone, quando o Yondaime morria e ninguém mais estava disponível, o Sandaime temporariamente retomava o papel. Mas como Tsunade já havia servido como Yondaime Hokage, esses eventos foram efetivamente apagados da história. Agora que ela havia renunciado, era impossível para Hiruzen retomar o cargo novamente. Então, depois que Minato partiu para a Terra do Gelo, o único candidato lógico para se tornar o próximo Hokage era Ataque Sakumo. Sakumo fez inúmeras contribuições para Konoha. Ele também era o pai de Kakashi, que na linha do tempo original, deveria se tornar o Rokudame Hokage. Em termos de qualificações, ninguém era mais adequado para se tornar o Godame Hokage. Quanto ao clã Uchiha, a decisão de Orochimaru de envolvê-los era parte de um plano maior. Embora Tsunade já tivesse sugerido uma maneira de lidar com o isolamento do clã, ela nunca teve tempo de implementá-la. A natureza do clã Uchiha dificultava sua adaptação a trabalhos banais, como administrar lojas ou vender vegetais. O comando militar era muito mais adequado para eles. Agora que uma oportunidade se apresentou, Orochimaru decidiu resolver o problema de uma vez por todas. Com tudo resolvido, Orochimaru deixou Konoha com Tsunade e Mikoto. Alguns dias depois, a oeste de Konoha, no orfanato, o sol projetava sombras suaves no pátio aberto. Na grama, Mikoto e Kushina brincavam com suas filhas, enquanto suas risadas ecoavam pelo ar. Enquanto isso, Tsunade sentou-se ao lado de Orochimaru, observando-o com uma expressão perplexa. Você trabalhou tanto, por tanto tempo, disse ela suavemente. E agora finalmente conseguiu. Está mesmo disposto a deixar as coisas assim? O que há para não querer? Respondeu Orochimaru, indiferente. O que importa para mim é o processo e o resultado dessa transformação. Ele recostou-se na cadeira. Toda essa jornada, o desafio de remodelar o mundo ninja foi isso que me deu satisfação. E quanto a supervisionar o mundo depois? Esse é um trabalho para alguém com mais paciência e responsabilidade do que eu. Então foi por isso que você me pediu para renunciar? Tsunade perguntou com um meio sorriso. Claro. Você não achou essa posição exaustiva? Foi exaustivo, admitiu Tsunade. Tão exaustivo que eu nem sabia como te acompanhar. Orochimaru sorriu e a puxou para seus braços. É por isso que preciso treiná-lo novamente do zero.
Você realmente não tem vergonha nenhuma. As bochechas de Tsunade coraram. Você nunca costumava dizer coisas assim tão diretamente. As pessoas mudam, disse Orochimaru casualmente. E além disso, Senhor Orochimaru, uma voz familiar chamou do caminho. A interrupção fez com que Orochimaru parasse no meio da frase e se virasse para a fonte da voz. Yakushi Kabuto? Tsunade se levantou e saiu enquanto Orochimaru voltava sua atenção para as duas crianças que estavam ao lado de Kabuto. O menino tinha cabelos grisalhos e prateados e 2 pontos vermelhos na testa. Seus traços delicados lhe davam um ar de calma que ia além da sua idade. O outro garoto tinha cabelo curto e alaranjado e um rosto inocente, mas havia um quê de instabilidade em seus olhos. Senhor Orochimaru, disse Kabuto, fazendo uma leve reverência. As duas crianças imediatamente seguiram o exemplo, embora sua confusão e nervosismo fossem aparentes. Kimimaro e Jugo. Os olhos dourados de Orochimaru se estreitaram levemente. Kabuto ajustou os óculos. Sim, como você instruiu, localizei Kimimaro e encontrei Jugo no caminho. Orochimaru sorriu. Ele só pediu para Kabuto trazer Kimimaro de volta, mas de alguma forma, Kabuto conseguiu encontrar Jugo também. Sorte ou previsão? De qualquer forma, foi um bônus inesperado. Muito bem, Kabuto. Leve os dois para o laboratório. Sim, Lord Orochimaru, respondeu Kabuto imediatamente. Venham vocês dois. Sim. Kimimaro e Jugo disseram em uníssono e obedientemente seguiram Kabuto em direção ao laboratório. Enquanto eles desapareciam no caminho, Orochimaru riu baixinho. Ele não esperava obter um potencial gênio da batalha como Kimimaro e uma anomalia de chakra como Jugo de uma só vez. Seu plano de criar uma nova geração de shinobi poderosos estava progredindo ainda mais rápido do que o esperado. Mas quando ele estava prestes a relaxar, seus sentidos se aguçaram. Outro convidado indesejado? Certamente houve muitas surpresas hoje, murmurou Orochimaru. Seu olhar se voltou para as sombras à frente. Saia, óbito. O ar a 3 metros à sua frente se distorceu, formando um vórtice. Momentos depois, o Uchiha Obito surgiu, ainda usando sua máscara espiral característica. Ao lado dele, Zetsu, metade branco, metade preto, surgiu do chão como uma planta rompendo a terra. Desculpe, Zetsu branco falou primeiro. Ainda não encontramos nenhum vestígio dos Nanabi. A expressão de Orochimaru não mudou. Não se incomode em procurar, disse ele calmamente. O Nanabi já está em minha posse. Suas palavras congelaram Obito e Zetsu. Zetsu branco inclinou a cabeça confuso. Espera, o quê? Orochimaru desviou o olhar para Obito. Obito, ele disse. Entendo, respondeu Obito com um leve aceno de cabeça. A breve troca deixou Zetsu completamente perplexo. Antes que ele pudesse reagir, a mão de Obito disparou e agarrou seu pescoço. O quê? Zetsu se debateu em confusão. Obito, o que você está fazendo? Isso não fazia sentido. Obito e Zetsu sempre estiveram do mesmo lado. Por que Obito o atacou de repente? A voz de Obito era fria. Vamos terminar essa conversa em um lugar mais tranquilo. Seu Sharingan girou e a familiar ondulação do Kamui foi ativada. Zumbido. O vórtice se expandiu e engoliu Zetsu e Orochimaru. Dentro da dimensão de Kamui, o espaço sombrio e cinzento se estendia infinitamente. Fileiras de sarcófagos de pedra ladeavam as paredes. Zetsu estava imobilizado no chão, enquanto Obito e Orochimaru estavam lado a lado de frente para ele. Que diabos está acontecendo? Zetsu branco perguntou. Obito, o que você está fazendo? O Zetsu negro, incorporado ao corpo do Zetsu branco, percebeu que algo estava errado. Mas já era tarde demais. Essa era a dimensão pessoal de Obito. Aqui somente Obito tinha controle. A fuga era impossível. Desculpe, Zetsu, disse Obito, com a voz carregada de culpa. Você me ajudou a me salvar uma vez. Não vou esquecer isso. Mas, não posso recusar o pedido de Orochimaru. Os olhos de Zetsu se arregalaram. Isso é, sobre Rin? Obito permaneceu em silêncio. Escutem. Zetsu gritou. Mesmo que Orochimaru prometa trazer Rin de volta, minha existência não interfere nisso. Não, interrompeu Orochimaru com a voz baixa e irônica. Sua existência não afeta a ressurreição de Rin, mas afeta a de Kaguya. Zetsu congelou. Esse nome, Kaguya. 1000 anos de intrigas de repente se desfizeram em sua mente. Ele imediatamente se forçou a adotar uma expressão inocente. Kaguya? Quem é esse? Orochimaru riu baixinho. Você vai mesmo se fazer de bobo? Orochimaru balançou a cabeça. Que pena. Eu estava pensando em te ajudar a ressuscitá-la, se você cooperasse. Ele se virou para sair. Vamos, Obito. Vamos. Espere. Orochimaru, espere. Zetsu gritou desesperadamente. Capítulo 375. Existe uma sensação neste mundo chamada passeio de montanha-russa. E agora, era exatamente isso que Zetsu negro estava vivenciando. Preto e branco, duas metades do mesmo ser. O Zetsu branco era um subproduto daqueles que caíram sob o Tsukuyomi infinito nos tempos antigos. O Zetsu negro, por outro lado, era a vontade de Kaguya Tsutsuki. Seu objetivo final sempre foi ressuscitar sua mãe, Kaguya. Tudo o que ele fez, cada esquema, cada manipulação foi para esse propósito. Ele orquestrou o conflito entre Azura e Indra. Ele incitou a batalha final entre Uchiha Madara e Senju Hashirama. Ele ajudou Madara a implantar as células de Hashirama para despertar o Rinnegan. Ele alterou a tábua de pedra deixada pelo sábio dos 6 caminhos, enganando os Uchiha e fazendo-os perseguir o Tsukuyomi infinito. Ele ajudou Obito a reviver Uchiha Madara.
Tudo isso foi preparação para trazer Kaguya de volta. Quando Obito de repente se voltou contra ele, ele sentiu que algo estava errado. Mas ele ainda se apegava a um resquício de esperança. Afinal, quem neste mundo poderia saber sobre sua conexão com Kaguya? Ele presumiu que Obito estava simplesmente tentando ganhar controle sobre ele por causa de Madara. Mas então, Orochimaru falou. Quando Orochimaru mencionou casualmente a ressurreição de Kaguya, todas as esperanças de Zetsu foram destruídas. No entanto, ele estava afundando no desespero. Orochimaru disse algo chocante. Ele se ofereceu para ajudar a ressuscitar Kaguya. O que foi isso? Desespero se transformando em esperança? Uma flor desabrochando nas cinzas? Era isso que significava escapar da morte e encontrar uma nova vida? Isso foi realmente uma montanha-russa. A vida nunca havia oscilado tanto para ele antes. Foi emocionante. Você tem mais alguma coisa a dizer, Zetsu? Ao ouvir Zetsu Negro gritar de repente para detê-lo, Orochimaru sorriu. Sua vitória era certa. A reação de Zetsu foi exatamente o que ele esperava. Dentro da dimensão de Obito, sem uma maneira de se conectar a outro espaço, Zetsu estava completamente preso. Ele não morreria de fome. Não tinha medo da solidão. Mas o que ele mais temia era nunca conseguir salvar sua mãe. Não importa o que acontecesse, ele teria que concordar com os termos de Orochimaru, mesmo que fosse apenas temporário. O Zetsu Negro curvou-se levemente como uma planta murcha. Orochimaru, murmurou ele. Como você sabe da minha ligação com a minha mãe? Já que o segredo havia sido exposto, não havia mais sentido em escondê-lo. Ele não tinha outras opções. Mesmo depois de existir por 1000 anos, ele era completamente impotente contra Orochimaru, um homem que parecia saber tudo. Mãe? Obito olhou para Zetsu em choque. Zetsu, você é realmente o filho do ancestral do chakra, Kaguya Tsutsuki? Parece que você já sabia de algo sobre isso, Obito, disse Zetsu Negro com a voz rouca. Sim, minha mãe é a grande ancestral do chakra, Kaguya Tsutsuki. Eu pensei que você fosse a vontade de Uchiha Madara? Obito franziu a testa. Quando Orochimaru prometeu ressuscitar Rin, ele também revelou certas verdades ocultas a Obito. Uma dessas verdades era a conexão do Zetsu Negro com Kaguya. Mas naquela época, Obito se recusou a acreditar. Então ele estava observando secretamente. E agora? Zetsu Negro suspirou. Não importa mais, murmurou ele resignado. A esta altura, não adianta mentir. Orochimaru, o quanto você realmente sabe? Orochimaru sorriu ironicamente. Não muito, ele disse casualmente. Em seguida, ele listou 2 eventos importantes. A batalha entre Agoromo e Amura versus Kaguya. A batalha no Vale do Fim entre Madara e Hashirama. O último era de conhecimento comum entre os shinobi mais velhos de Konoha. Mas o primeiro, pouquíssimos sabiam que o 10 Caudas era na verdade a própria Kaguya. A maioria só sabia que o sábio dos 6 caminhos havia selado 10 Caudas. É basicamente isso, concluiu Orochimaru. Agora é a sua vez de falar, não é? Zetsu Negro hesitou por um momento. Mas então, seu olhar se aguçou. Primeiro tenho uma pergunta, disse ele. Vá em frente. Se você sabe que eu existo apenas para ressuscitar minha mãe, por que você não me deixa aqui ou me tranca? A própria existência de Zetsu era imortal em certo sentido. Nem mesmo o poder dos 6 caminhos conseguiu matá-lo. Mas selá-lo? Essa foi uma história diferente. Orochimaru tinha habilidade mais que suficiente para selá-lo por centenas de anos. Então por que ele não fez isso? Você tem razão, admitiu Orochimaru. Eu tenho um plano. Os olhos de Zetsu se estreitaram. Por quê? Porque sou alguém que busca a verdade. A voz de Orochimaru era suave, quase hipnótica. Na minha pesquisa descobri algo. Talvez Kaguya não seja realmente o verdadeiro problema. Tanto Obito quanto Zetsu Negro congelaram. A reação de Obito foi de choque. A reação do Zetsu Negro foi algo muito mais profundo. Foi uma mistura de admiração e descrença. Durante um milênio, ele acreditou que sua mãe estava certa. E ele presumiu que ninguém mais acreditaria na inocência dela. Mas agora, pela primeira vez na história, alguém mais havia dito as palavras que ele tanto desejava ouvir. Talvez o verdadeiro problema não seja Kaguya? Foi ridículo. Não deveria ter importância. Mas naquele momento, Zetsu Negro queria cair de joelhos e abraçar as pernas de Orochimaru em gratidão. Orochimaru riu baixinho. Que reação ele refletiu. Agora ele continuou. Conte-me tudo o que você sabe. Eu decidirei por mim mesmo se você está mentindo ou não. O Zetsu Negro não hesitou. Entendido, ele disse respeitosamente. Ele não ousou esconder nada, porque ele não tinha ideia do quanto Orochimaru já sabia. Se ele tentasse mentir e fosse pego, seria o fim. E assim, pela primeira vez, a verdade completa foi revelada. A história original foi criada por Madara e aperfeiçoada por Zetsu, mas agora estava sendo contado somente por Zetsu. 1000 anos atrás, Kaguya desceu a este mundo. Ela comeu o fruto divino. Ela deu à luz 2 filhos, Agoromo e Amura. Ela criou o Zetsu branco. O sábio dos 6 caminhos e seu irmão selaram sua mãe para proteger a humanidade. O conflito passou de Indra e Azura para os Uchiha e Senju. Madara e Zetsu manipularam Lin, usando-a para quebrar Obito. Obito foi então usado para manipular Nagato. Uma conspiração que abrange um milênio finalmente revelada. Obito ficou ali, atordoado. Rin também fazia parte do seu plano? Até Uchiha Madara era apenas um peão. Todos foram suas vítimas? Zetsu Negro abaixou a cabeça. Orochimaru, disse ele solenemente, se você me ajudar a ressuscitar minha mãe, eu juro que tanto Zetsu Branco quanto eu serviremos você sem hesitar.
Capítulo 376. Depois de ouvir a história de Zetsu Negro, Obito sentiu uma vontade enorme de matá-lo. Ele nunca soube que a morte de Rin era na verdade parte do plano de Madara. Suas mãos se fecharam em punhos. Mas Zetsu Negro o ignorou. Seu foco estava totalmente em Orochimaru. Ao revelar toda a verdade, ele efetivamente apostou tudo em Orochimaru. Não havia outra escolha. Ressuscitar Kaguya era um segredo que pertencia somente a ele. E ainda assim, Orochimaru de alguma forma descobriu isso. Além disso, ele o trouxe para a dimensão Kamui de Obito. Mentir era muito arriscado. Se Orochimaru soubesse ao menos metade da verdade, qualquer mentira seria exposta instantaneamente. Então, ele só podia depositar suas esperanças em Orochimaru. Orochimaru coçou o queixo, pensativo. O que Zetsu Negro tinha acabado de dizer condizia perfeitamente com seu próprio conhecimento. Para ressuscitar Kaguya, Zetsu manipulou o conflito entre Senju e Uchiha e alterou a placa de pedra Uchiha. O que significava que Zetsu não havia mentido. Entendo. Orochimaru finalmente assentiu. Então, Kaguya foi realmente selada pelos seus próprios filhos? E a razão? Foi porque Kaguya sacrificou a amante de Agoromo para a árvore divina? Como reencarnador, Orochimaru entendeu uma verdade fundamental. A história é escrita pelos vencedores. Depois de analisar os eventos, ele não conseguiu se livrar da sensação de que algo estava errado com o sábio dos 6 caminhos. Este foi um caso clássico de um filho se voltando contra a mãe por causa de uma mulher? E de uma forma tão extrema. Agoromo não apenas selou sua mãe, mas também arrancou 10 caudas dela, desmembrou-a e espalhou sua existência pelo mundo. Em quantas partes Kaguya foi dividido? Uma parte se tornou as 9 bestas com cauda e a estátua demoníaca do caminho exterior, casca do 10 caudas. Outra parte, seu corpo e alma, foi selada dentro da lua pelos poderes yin-yang de seus filhos. A casca do 10 caudas estava conectada ao Rinnegan e era vigiada pelos descendentes de Amura na lua. As 9 bestas com cauda foram deixadas na terra sob os cuidados de Agoromo. Tudo parecia planejado para impedir a ressurreição de Kaguya. Por quê? Porque o sábio dos 6 caminhos fez tanto esforço para garantir que Kaguya nunca pudesse retornar. Foi porque Kaguya era muito poderosa? Ou foi por causa de seus próprios motivos egoístas? Orochimaru estava muito desconfiado. No mínimo, Amura se sentiu culpado depois de selar Kaguya. Ele foi à lua para cuidar dela. Mas Agoromo, ele não apenas selou sua mãe. Ele nunca a visitou. Em vez disso, ele espalhou o chakra dela pelo mundo, dividindo-o entre a humanidade. Que tipo de pessoa faz isso? Bem, Zetsu Negro interrompeu hesitantemente os pensamentos de Orochimaru. Isto era sobre a vida dele. Ele precisava saber a decisão de Orochimaru. Orochimaru voltou ao presente e examinou Zetsu cuidadosamente. Então ele sorriu. Tudo bem, disse ele. Já que sua resposta me satisfaz, vou ajudá-lo a ressuscitar Kaguya. É-se sério? O corpo inteiro do Zetsu Negro tremia de excitação. Ele trabalhou com Orochimaru por muito tempo. Ele sabia exatamente o quão assustador Orochimaru havia se tornado. Se Orochimaru estivesse realmente disposto a ajudar, então a ressurreição de Kaguya seria inevitável. Orochimaru sorriu ironicamente. Não adianta mentir para você, disse ele. Mas antes disso, preciso esclarecer uma coisa. Diga. Você implantou o Rinnegan em Nagato, afirmou Orochimaru. Nagato está atualmente sob meu controle. Em sua condição atual, ele é completamente incapaz de usar o Rin Tensei para ressuscitar o Uchiha Madara. Os olhos dourados de Orochimaru brilharam. Nesse caso, qual era seu plano B? Orochimaru sempre acreditou que Madara não deixaria as coisas ao acaso. Se algo inesperado acontecesse, definitivamente haveria um plano alternativo. Você tem razão. A voz do Zetsu Negro era baixa e rouca. As peças mais críticas do plano eram o Rinnegan e o Uchiha Madara. Mas Madara era velho demais. Por mais brilhante que fosse, não conseguia prever tudo o que aconteceria após sua morte. Originalmente nosso plano era... Como Zetsu Negro explicou, Orochimaru finalmente entendeu tudo. Naquela época, Madara só podia contar com a estátua demoníaca do caminho exterior para sobreviver. Todas as suas ações e inteligência dependiam inteiramente do Zetsu branco. Não importava o quão poderoso ele fosse, não havia como prever a interferência de Orochimaru. Entendo, murmurou Orochimaru. Então, quando as coisas saíram dos trilhos, você não teve escolha a não ser me procurar e esperar por uma oportunidade? Exatamente. Zetsu Negro admitiu. Depois de descobrir que você possuía o Edo Tensei, planejei originalmente guiá-lo para encontrar o corpo de Madara e ressuscitá-lo com o Edo Tensei. Mas você não esperava que minha força crescesse tão rápido. Você percebeu que mesmo se eu unificasse o mundo ninja, não precisaria de um Edo Tensei Madara. Você temia que me manipular diretamente levantaria minhas suspeitas, então só podia esperar? Sim. Zetsu Negro exalou. Mas o que mais me confunde é, Orochimaru, de onde veio seu poder dos 6 caminhos? Zetsu simplesmente não conseguia entender. O poder dos 6 caminhos veio de Agoromo Tsutsuki. No mundo atual, apenas as reencarnações de Indra e Azura tiveram um pequeno fragmento disso. Mas até mesmo as linhagens de seus descendentes se diluíram ao longo do tempo. O que significava? Deveria ser impossível para qualquer outra pessoa obter o poder dos 6 caminhos. Havia apenas 2 maneiras conhecidas de adquiri-lo. 1. Tornando-se o Jinchuriki do 10 caudas. 2. Absorvendo o poder da estátua demoníaca do caminho exterior. Mas
Ambas as opções eram impossíveis. Até mesmo a maioria do Shinobi teve dificuldade para se tornar um Jinchuriki por causa de uma única besta com cauda, muito menos por todas as 9. E quanto à estátua demoníaca? Nagato quase se aleijou usando seu poder. Como uma pessoa normal poderia suportar seu chakra? Eu não entendo. Zetsunegro murmurou, completamente perdido. Orochimaru riu baixinho. Você não precisa entender. Ele não estava disposto a revelar seus segredos. Vamos em frente, ele continuou. Diga-me, como quebramos o selo de Kaguya? Orochimaru ainda se lembrava de partes do processo, mas ele queria ouvir isso diretamente do Zetsunegro. Zetsunegro respondeu imediatamente. Se você quer libertar a mãe, você precisa ter o 10 caudas e o Rinnegan. Capítulo 377. Exatamente como eu pensei, Orochimaru murmurou para si mesmo. O 10 caudas é na verdade a árvore sagrada, mas agora, a árvore sagrada foi dividida em duas partes. Uma parte consiste nas 9 bestas com cauda, enquanto a outra é meramente uma casca vazia do 10 caudas, a estátua demoníaca do caminho exterior. Somente selando as 9 bestas com cauda na estátua demoníaca o 10 caudas poderá ser revivido. Uma vez completamente transformado na verdadeira árvore sagrada, alguém com o Rinnegan poderá absorver seu poder para despertar o Rinne Sharingan. O Rinne Sharingan só pode ser despertado por aqueles que possuem tanto o poder do Rinnegan quanto o do 10 caudas. Além disso, somente lançando o Tsukuyomi infinito através do Rinnegan é que Kaguya pode ser ressuscitada. Na memória de Orochimaru, esse realmente era o caso. Em outras palavras, o Tsukuyomi infinito não é apenas uma técnica que acaba com o mundo, é também a chave para destrancar o selo de Kaguya. Existe alguma outra maneira além de usar o Tsukuyomi infinito? Orochimaru perguntou casualmente. A razão pela qual ele fez essa pergunta foi porque de repente pensou em sua situação atual. Parecia que ele só precisava selar a 9 caudas e a cauda média na estátua demoníaca. Mas se fizesse isso, estaria se sacrificando no processo. Como embarcação, obviamente não valia a pena o risco. Na minha memória, esse é o único método, respondeu Zetsunegro respeitosamente. Orochimaru ergueu uma sobrancelha. Será que seria possível simplesmente cortar a lua em pedaços usando Tenseigan? Cortar a lua? No momento em que essas palavras foram ditas, não apenas Obito ficou chocado, mas até mesmo Zetsunegro, que viveu por mais de 1000 anos, ficou completamente perplexo. Sobre o que esse Tenseigan que Orochimaru estava falando? E como algo assim poderia dividir a lua? Haha, só brincadeira. Orochimaru riu disso. Uma hora depois, perto do orfanato, o espaço ondulou levemente em frente a uma casa de madeira. 3 figuras emergiram de uma dimensão diferente, saindo uma após a outra. Zetsu, vá você primeiro, Orochimaru acenou com a mão em desdém para Zetsunegro. Discutiremos os detalhes depois que eu terminar meu trabalho aqui. Entendido. Obito, venha comigo. Tudo bem. Observando Zetsunegro partir, Obito seguiu Orochimaru sem hesitar. Para ele nada era mais importante que Rin. Contanto que houvesse uma maneira de realmente trazer Rin de volta, ele estava disposto a deixar de lado todos os rancores do passado. Dentro de um laboratório secreto, Kabuto explicava as diversas funções do laboratório para Kimimaro e Jugo. Ao ver Orochimaru entrar, cumprimentou-o imediatamente. Senhor Orochimaru. Senhor. Continue, disse Orochimaru casualmente antes de levar Obito em direção a uma câmara isolada. Dentro da câmara havia computadores e vários instrumentos científicos. Um dispositivo em particular se destacou. Era uma mesa com um aparato semelhante a um capacete apoiado em cima. Inúmeros cabos saíam do capacete, conectando-o a outros dispositivos. Ao ver o equipamento avançado, Obito pareceu confuso. Este é um dispositivo que captura imagens de memória, explicou Orochimaru calmamente. Se você quiser que Rin ressuscite com a mesma aparência de antes, precisará usar isto. Basta deitar e vestir. Ao ouvir isso, Obito ficou momentaneamente impressionado com as capacidades de um equipamento tão avançado. No entanto, ele sabia que Orochimaru era um especialista em pesquisa científica. Sem hesitar, ele seguiu as instruções de Orochimaru, removendo sua máscara e roupa externa antes de se deitar. À medida que os fios eram conectados um por um, as memórias de Obito eram projetadas na tela do computador ao lado de Orochimaru. Eram todos fragmentos de seu passado com Nohara Rin, momentos cheios de felicidade. A tecnologia não só concedeu a Orochimaru imenso poder como também tornou a vida muito mais conveniente. O tempo passou e graças aos esforços combinados de Shinobi do mundo todo, as cidades da Terra do Gelo estavam sendo construídas rapidamente. Usuários da liberação de terra, usuários da liberação de madeira e usuários da liberação de água desempenharam papéis vitais no processo. Embora Orochimaru tivesse concordado em ajudar Zetsunegro a ressuscitar Kaguya, ele não tomou nenhuma atitude nos dias seguintes. Em vez disso, concentrou-se no desenvolvimento de diversas tecnologias para melhorar a vida. Usinas elétricas, fábricas de alta tecnologia e inúmeras outras invenções foram sendo introduzidas de forma constante. É claro que todos esses desenvolvimentos foram financiados conjuntamente pelas 5 grandes nações. No início, Shinobi de diferentes países acharam difícil se adaptar à vida nesta cidade. Afinal, era um lugar onde pessoas de várias aldeias se reuniam, cada uma com seus próprios costumes, hábitos e conflitos passados. Tais tensões tornavam as interações sociais normais desafiadoras. Entretanto, com o exército clone e as forças de Konoha estacionadas lá, nenhum grande conflito surgiu.
Nesse ponto, nenhuma vila ninja ousava causar problemas na cidade construída por Orochimaru. Qualquer um que fosse pego instigando distúrbios enfrentaria punições coletivas severas, afetando não apenas a si mesmo, mas também suas famílias e a nação que representava. Com consequências tão duras, quem ousaria correr o risco? Namikaze Minato, que havia sido recomendado por Orochimaru para servir como governador da cidade, não era nada fácil. Mesmo durante a fase de construção da cidade, ele frequentemente organizava eventos sociais para promover as relações entre diferentes nações. Minato não tinha uma facção própria? De jeito nenhum, muitas pessoas de Konoha vieram apoiá-lo. Além de seu próprio discípulo Kakashi, havia também 4 guardas pessoais que originalmente serviram sob seu comando. Yamanaka Ao, Shiranui Gema e o jovem porém promissor Gekko Hayate. Além disso, com o apoio do clã Uchiha, um número significativo de shinobi independentes e o exército de 20.000 clones parcialmente colocados sob seu comando por Orochimaru, ele tinha autoridade mais do que suficiente para administrar a cidade. No 54º ano de Konoha, a cidade, que se estendia por quase 50 quilômetros, estava quase completa. Esta cidade não só abrigava os shinobi mais fortes do mundo, mas também ostentava a tecnologia mais avançada e as melhores condições de vida. Luzes elétricas, televisores, geladeiras e máquinas de lavar eram comuns. Microfones, fones de ouvido e dispositivos de comunicação estavam facilmente disponíveis. No ano 55 de Konoha, Orochimaru continuou seus avanços tecnológicos, estabelecendo redes de comunicação e inventando telefones e celulares. No ano 56 de Konoha, com a ajuda de Tsunade, Nono, Mikoto e Kabuto, esses desenvolvimentos atingiram o nível da Terra moderna. Arranha-céus, enormes telas digitais, computadores e até redes virtuais estavam todos presentes. O quê? Você quer ressuscitar Kaguya? Em uma vila dentro da cidade, Tsunade, recém-saída do chuveiro, enrolada em uma toalha de banho, olhava para o marido em choque. Ela não conseguia entender o processo de pensamento de Orochimaru. Não que lhe faltasse empatia, mas Kaguya era ancestral do chakra. Eu tenho essa ideia, admitiu Orochimaru. Mas não se preocupe, mesmo que Kaguya ressuscite, eu garantirei sua segurança. Você sabe que não é com isso que estamos preocupados. Você tem medo de que Kaguya destrua o mundo? Perguntou Orochimaru com um sorriso irônico. Então me diga, e se eu dissesse que acredito que Kaguya não teve culpa? Que os verdadeiros culpados foram seus 2 filhos desleais, Amura e Agoromo. Capítulo 378. Depois que a cidade central da Terra do Gelo foi estabelecida, todo o mundo shinobi ficou essencialmente em paz. Inúmeras organizações se mudaram das principais vilas shinobi para esta cidade. Além do exército de clones de Orochimaru, a cidade abrigava escolas, hospitais, lojas, cassinos e todo tipo de estabelecimento. Até o laboratório de Orochimaru e o orfanato de Non foram transferidos para cá. Quanto ao antigo laboratório de Orochimaru, tudo que precisava ser movido foi movido, e tudo que precisava ser destruído foi destruído. É claro que as mulheres associadas a Orochimaru também se mudaram para esta cidade, e o relacionamento deles com ele se tornou público. Para Orochimaru ter tantas mulheres ao mesmo tempo, alguns aceitaram, outros não. Aqueles que conseguiram aceitar não ficaram surpresos, e aqueles que não conseguiram, não tiveram escolha a não ser guardar suas opiniões para si mesmos. Afinal, até mesmo Namikaze Minato, o governante da Terra do Gelo, só manteve sua posição por recomendação de Orochimaru. Quem ousaria falar sobre Orochimaru pelas costas? Depois de se adaptar à vida na cidade, Orochimaru sentiu que tudo estava mais ou menos no lugar. Foi então que ele contou a Tsunade e aos outros sobre Kaguya. Entretanto, depois de ouvi-lo, Tsunade não entendeu muito bem. Com base na explicação de Orochimaru, Kaguya não era nada mais do que um ser de coração frio que sacrificou humanos para a árvore divina? Por que revivê-la? E por que Orochimaru acreditava que o sábio dos 6 caminhos era o errado? Marido, você não pode simplesmente dizer coisas assim. O sábio dos 6 caminhos é o lendário ancestral shinobi. Ele fez inúmeras boas ações no passado. Como você pode achar que ele estava errado? Exatamente. Concordo com Tsunade-sama. Ecoou Mikoto, que acabará de chegar com uma bandeja de chá quente. Eu vi a placa de pedra do clã Uchiha. De acordo com seus registros, se não fosse pela batalha do sábio dos 6 caminhos contra o furioso 10 caudas, toda a raça humana teria sido exterminada. Tsunade e Mikoto pareciam estar em completo acordo, elas não acreditavam na alegação de Orochimaru. Afinal, as conquistas do sábio dos 6 caminhos eram inegáveis. Mas ao ouvir seus argumentos, Orochimaru apenas sorriu. O furioso 10 caudas. Aquele tal 10 caudas era a mãe dele. Com Kaguya já selado, ele poderia dizer o que quisesse e ninguém questionaria. Orochimaru sentou-se casualmente em um sofá próximo, pegou o chá que Mikoto havia preparado, tomou um gole e continuou. Pense bem nisso. Na época de Kaguya, embora humanos fossem sacrificados à árvore divina todos os anos, no máximo 100 pessoas morriam. E o que o sábio dos 6 caminhos fez? Ele ergueu sua espada contra sua própria mãe, a governante deste mundo, e no final, extraiu o chakra dela e o distribuiu entre as pessoas comuns. E o que aconteceu quando essas pessoas comuns ganharam poder? Elas não só travaram guerras constantemente, como também buscaram controlar as bestas com cauda. Quantas pessoas morrem a cada ano por causa de guerras? Mais de 100, certo? Eu diria milhares, no mínimo. Então, aos meus olhos, Kaguya não era errada, e sim aqueles 2 filhos míopes e desleais. As 2 mulheres ficaram momentaneamente sem palavras.
não conseguiram encontrar uma resposta. Mas, com base no que você está dizendo, não era imoral que Kaguya tratasse humanos como sacrifícios? Kushina, que tinha acabado de sair do quarto de pijama enquanto escovava seu cabelo ruivo, entrou na conversa. Usar pessoas vivas como sacrifícios era algo que ia contra toda a moral. No entanto, Orochimaru permaneceu imperturbável. Vamos deixar de lado a questão de ela usar pessoas como sacrifícios por um momento. Havia um motivo para isso. Mas vamos falar sobre as 9 bestas com cauda que o sábio dos 6 caminhos criou. Você já considerou a moralidade quando elas entram em fúria? As 3 mulheres ficaram em silêncio mais uma vez. Porque sempre que uma besta com cauda enlouquecia, isso sempre resultava em inúmeras baixas. No mínimo, o número de mortos seria de dezenas, se não centenas. Vendo o silêncio deles, Orochimaru sorriu. Espécies diferentes, então onde entra a compaixão? Gado e ovelha também são lamentáveis, mas as pessoas ainda os matam para comer. Os humanos sentem tristeza quando pisam em uma formiga? Claro que não. Da mesma forma, por que um deus se preocuparia com quantos mortais morrem? Orochimaru parou de falar depois disso. Ele sabia que as 3 mulheres acabariam entendendo seu ponto de vista. Sim, na mente de Orochimaru, Kaguya era uma deusa, um ser completamente diferente dos humanos deste mundo. Ela era imortal, seu corpo imune à destruição. A razão pela qual ela criou seu exército foi simplesmente para proteger o mundo ninja. Talvez seus métodos fossem extremos, mas sem eles, quando os seres de sua terra natal chegassem, o mundo ninja estaria condenado. Então, e se as coisas não forem como você acredita? Após uma longa pausa, Tsunade perguntou cautelosamente. Afinal, tudo que Orochimaru disse era mera especulação. E se suas especulações se revelassem erradas, as consequências seriam catastróficas. Você não precisa se preocupar com isso. Eu já levei em conta essas preocupações óbvias. Tarde da noite. No topo do edifício mais alto da cidade central da Terra do Gelo, várias figuras vestidas com capas pretas com nuvens vermelhas se reuniram. Olhando para a cidade brilhantemente iluminada, Kizami, carregando sua enorme espada sameada, sorriu. Inacreditável. Eles não só unificaram a Terra, como também construíram tudo isso em poucos anos. E lendas são lendas por um motivo. É realmente incrível, acrescentou outra figura. Mas mais do que isso, estou curioso para saber como Orochimaru planeja lidar conosco. Somos todos criminosos procurados de nível S, não tem como isso acabar bem para nós. Com sua força, nos matar seria uma tarefa simples. Verdade, mas só vocês 3 não são criminosos procurados? Isso está começando a parecer ameaçador. Relaxe, não tenho interesse em tirar suas vidas. Uma voz repentina interrompeu a discussão. Orochimaru. Kakuzu se virou lentamente. Orochimaru pousou levemente entre eles. Já trabalhamos juntos antes, então, a maneira como você decide lidar com seu destino depende de você. Claro, se você realmente não consegue encontrar uma razão para viver e deseja a morte, eu posso lhe conceder isso também. Que maneira desagradável de dizer isso. Se eu não soubesse o quão forte você era, eu já teria agido. Orochimaru deu um sorriso irônico. Chega de brincadeira. Vão para a Praça Central. Procurem Namikaze Minato. Ele designará as funções de vocês. Se não estiverem satisfeitos com os arranjos dele, podem negociar ou ir embora. É mesmo? Parece que não há escolha então. Eu vou sair primeiro. O elevador deste prédio funciona? Não tenho certeza. Ficou em reparo por 2 dias, mas já deve estar consertado, certo? Quando os membros da Akatsuki partiram, seus comentários casuais fizeram Orochimaru rir. Foi muito divertido vê-lo se adaptar à vida numa cidade moderna. Zetsu! Orochimaru gritou de repente, parando a última figura do grupo. O que é? Quando você vir Minato, diga a ele para avisar os outros 4 Kage para se reunirem nos portões da cidade amanhã de manhã. Primeiro ressuscitaremos o Uchiha Madara. Capítulo 379. Depois que a cidade central da Terra do Gelo foi estabelecida, todos os aspectos do mundo Shinobi começaram a se desenvolver de forma constante. Yahiko continuou gerenciando a Megakuri, enquanto Konan permaneceu na cidade com um grupo de Shinobi de Megakuri. A Otogakuri de Orochimaru ainda existia, mas sua liderança havia mudado, e Navaki havia assumido o poder. Como não era adequado para aparecer em público, ele permaneceu na vila, protegendo o país em nome de Orochimaru. Sempre que Tsunade tinha tempo livre, ela o visitava. Quanto às vilas Shinobi menores fora das 5 grandes nações, Danzo começou a tomá-las sistematicamente. Bem, esse tipo de trabalho era exatamente o tipo de coisa que Danzo gostava. Com a influência cuidadosamente plantada por Orochimaru sobre os Dain, era apenas uma questão de tempo até que essas vilas caíssem sob seu controle. Depois que tudo foi resolvido, Orochimaru naturalmente mudou seu foco para pesquisar a ressurreição de Kaguya. Por que Orochimaru queria ressuscitar Kaguya? Não foi para descobrir a verdade ou limpar o nome de Kaguya. Era simplesmente porque ele entendia muito bem sua própria situação. Se ele não conseguia nem lidar com Kaguya, então sem salvadores como Naruto e Sasuke, como ele poderia lidar com os membros do clã Tsutsuki que poderiam aparecer no futuro? Sem mencionar que ele buscava um método ainda mais perfeito de imortalidade. Portanto, reviver Kaguya era imperativo. Quanto a como ressuscitar Kaguya, Orochimaru considerou muitas possibilidades. Seria possível cortar a lua usando o Tenseigan? Orochimaru não tinha certeza, e nem mesmo Zetsu Negro sabia. Afinal, o Tenseigan era um jutsu desenvolvido por Amura depois que ele selou Kaguya e foi para a lua. Nem Orochimaru nem Zetsu Negro jamais o tinham visto em ação.
Como ninguém sabia ao certo o que o Tenseigan era capaz de fazer, eles não podiam correr o risco de confiar nele. Em outras palavras, com base na situação atual, o único método viável era o que Zetsu Negro havia proposto, o 10 caudas combinado com o Rinnegan. A desvantagem desse método era que o usuário do Rinnegan tinha que morrer. Ressuscitar Kaguya exigia uma quantidade enorme de poder, tanto que drenaria completamente a força vital da pessoa que executasse o jutsu. Sem um sacrifício suficiente, a ressurreição simplesmente não teria sucesso. Por isso, Nagato não era um candidato adequado. Ele não conseguia nem liberar totalmente o poder do seu próprio Rinnegan. Ele mal era capaz de reviver o Uchiha Madara. Ressuscitar Kaguya estava muito além de suas habilidades. Tanto sua resistência física quanto sua destreza em jutsu eram insuficientes. Além disso, ele sempre fora um seguidor leal de Orochimaru. Naturalmente, Orochimaru não o deixaria morrer. Isso deixou apenas uma escolha, o Uchiha Madara. Madara já estava morto, então usá-lo como sacrifício não trouxe nenhum fardo psicológico para Orochimaru. Claro, antes de prosseguir, Orochimaru precisava se preparar para quaisquer possíveis complicações. Na manhã seguinte, bem cedo, nos portões da Terra do Gelo, a área estava cheia de pessoas. Além dos 5 Kage, havia vários rostos conhecidos e desconhecidos. Esses eram alguns dos indivíduos mais fortes do mundo shinobi atual. Uau! Isso é incrível! Eles realmente reuniram todas as elites da cidade inteira? Essa missão é tão perigosa assim? Um jovem de macacão verde e corte de cabelo estilo tigela olhou ao redor com admiração. Ei, Kakashi, você sabe o que está acontecendo? Não faço ideia. Kakashi respondeu friamente com as mãos enfiadas nos bolsos. Embora o mundo shinobi tivesse sido unificado, isso não curou a dor em seu coração. TCH, você sempre parece tão sem vida. Os jovens deveriam ser cheios de energia. Olha pra mim. Might Guy torceu a cintura 2 vezes e fez uma pose que ele considerou incrivelmente estilosa. Este é o poder da juventude. Certo, Guy. Você deveria se concentrar em se preparar para a missão. Se o Lorde Orochimaru está levando isso a sério, definitivamente não é algo simples. É verdade. Enquanto os dois conversavam, Namikaze Minato apareceu, vestindo suas vestes cerimoniais. Kakashi e Guy, vocês estão aqui. Sensei, Lorde líder da cidade. Na entrada da vila, Tsunade e Mikoto estavam atrás de Orochimaru. Orochimaru levantou gentilmente o queixo de Kushina. Kushina, vou deixar esses pirralhos aos seus cuidados por enquanto. Entendido. Não se preocupe, eu vou cuidar bem deles. Kushina assentiu obedientemente. Mas você tem certeza disso? Você ainda não confia no meu julgamento? Bem, eu confio em você. Orochimaru sorriu ironicamente. Então é isso que importa. Tsunade e Mikoto, vamos lá. Ei, Orochimaru, que diabos você está aprontando? Uma voz familiar de repente chamou por trás. Virando-se, eles viram uma figura de cabelos brancos parada na rua. Jiraiya? Você chegou na hora certa. Vamos lá. Ir para onde? Assistir a uma batalha. Uma batalha deste nível não é algo que qualquer um pode testemunhar. Uma batalha? Ei, não puxe. Antes que Jiraiya pudesse reagir, Orochimaru o agarrou e o arrastou em direção ao portão da cidade. Jiraiya estava viajando pelo mundo, mas não estava completamente por fora de tudo. 2 anos atrás, ele retornou a Konogakakure. Depois de ouvir tudo do terceiro Hokage, seu choque foi indescritível. Orochimaru unificou o mundo shinobi, e seu próprio aluno se tornou seu primeiro líder? Que tipo de desenvolvimento ridículo foi esse? Mesmo assim, ele correu para a Terra do Gelo atordoado, apenas para encontrar uma cidade diferente de tudo no mundo shinobi. E então, ele se apaixonou por ela. Porque esta cidade não só tinha todos os tipos de locais de entretenimento avançados, mas também as casas de banho mais luxuosas de todo o mundo shinobi. Aqui ele podia flertar com as mulheres o quanto quisesse e até mesmo espioná-las tomando banho em segredo. Quanto à criança da profecia, ele já havia passado esse papel para Namikaze Minato há muito tempo. Nos portões da cidade, elites de todas as facções se reuniram. Sob a direção de Orochimaru, todos se moveram em direção ao campo de batalha designado. Para garantir que a batalha não destruiria a cidade que todos trabalharam duro para construir, Orochimaru escolheu o campo de batalha na Terra da Grama. Vários dias depois, em uma câmara subterrânea escura na Terra da Grama, Obito e Zetsu mascarados estavam na câmara mal iluminada. Zetsu lentamente colocou as mãos na própria cabeça, como se estivesse se preparando para rasgar algo. Então, num movimento vigoroso, Zetsu branco e Zetsu negro foram separados à força. Após a separação, Zetsu negro afundou no chão e desapareceu de vista. Zetsu branco silenciosamente se virou para encarar o cadáver murcho à sua frente. Caminho externo, técnica do Sansara da vida celestial. Com o passar do tempo e com a ativação do Jutsu de Nagato, o corpo sem vida diante do Zetsu branco começou a mudar. As rugas em seu rosto desapareceram gradualmente. Os cabelos brancos caíram, substituídos por fios grossos e escuros. O corpo ficou mais jovem, recuperando gradualmente a vitalidade. Primeiro, os dedos se contraíram. Então, a figura sentou-se abruptamente. Madara, como você se sente? Capítulo 380. Por que o Uchiha Madara apareceu jovem após sua ressurreição? Foi porque o Rin Tensei no Jutsu foi preparado especialmente para ele. Quando ressuscitado usando essa técnica, o chakra e a força vital de Nagato foram extraídos e infundidos no corpo de Madara. Foi semelhante a como Nagato absorveu o chakra de Bi depois do Edo Tensei original.
Depois de absorver uma quantidade tão grande de chakra rico em vitalidade, não foi difícil para o corpo de Madara retornar a um estado mais jovem. No entanto, antes disso Madara havia dado seu último Sharingan a Obito e originalmente, deveria ser revivido usando o Edo Tensei. Mas sob o controle de Orochimaru, ele foi ressuscitado diretamente. Então, embora ele tivesse retornado completamente à vida, seu corpo também havia retornado à sua forma mais jovem. Mas era um corpo sem olhos. Ouvindo a explicação calma de Zetsu Branco, Madara, com os olhos ainda fechados, sentiu cuidadosamente a sensação de seu corpo jovem. Este sentimento real, está finalmente completo. Aquele garoto Nagato cresceu muito bem. Zetsu, qual é a situação atual? A situação é um pouco complicada. Vai levar algum tempo para os olhos de Nagato serem entregues. Por enquanto, há um par de Sharingan aqui, você deve usá-los primeiro. Enquanto falava, Zetsu Branco entregou um par preparado de Sharingan para Uchiha Madara. Bem preparado, pelo que vejo. Mas Madara pegou o Sharingan e o implantou diretamente nas órbitas oculares. O que há com todos esses pequenos lá fora? Deixe-me explicar a situação atual. O Obito, que estava em silêncio, finalmente falou. Desta vez, sua explicação continha 9 verdades e uma mentira, tão bem elaboradas que nem mesmo Madara conseguiu detectar nenhuma falha. Depois de um tempo, Madara abriu seus olhos recém-implantados, o brilho escarlate do Sharingan cintilando com descrença. O quê? Orochimaru? Unificou o mundo Shinobi? O recém-revivido Madara ficou em choque total. Ele sabia melhor do que ninguém que unificar o mundo Shinobi não era algo que pudesse ser alcançado apenas pela força bruta. Não importava o quão poderoso alguém fosse, mesmo que conseguisse derrotar todos os oponentes mais fortes existentes, isso por si só não bastava para unificar o mundo. Para conseguir isso, era preciso imenso prestígio e uma legião de seguidores devotados. Em outras palavras, no mínimo, era preciso se tornar o Kage de uma grande vila Shinobi. Como Orochimaru conseguiu isso? Mesmo que ele se tornasse o Kage, ele seria realmente forte o suficiente para unir o mundo inteiro? É isso aí. Nagato se exauriu coletando as bestas com cauda, e o Zetsu Negro aproveitou o momento para controlá-lo e depois ressuscitar você. Entendo. Madara franziu a testa. Parece que vou ter que alongar um pouco os músculos antes que meu Rinnegan volte. Uchiha Madara era incrivelmente poderoso, mas ao mesmo tempo ele também era lamentável. Porque não importava o quão forte ele fosse no final, ele não passava de um peão do Zetsu Negro. E agora que esse peão havia caído nas mãos de Orochimaru, seu destino só poderia terminar em tragédia. Na Terra da Grama, no topo de uma certa montanha, os 4 antigos Kage e Minato esperavam há muito tempo, acompanhados por um grande número de Shinobi de elite. Eles não sabiam que o inimigo era Madara, mas sua capacidade de se adaptar à batalha era incomparável à dos Shinobi comuns. Mobilizar tantas forças apenas para um único inimigo? Noki cruzou os braços, parecendo insatisfeito. Eles já foram os Kage das 5 grandes vilas Shinobi, com autoridade inferior apenas à do Dain. Mas depois de serem integrados à força na cidade por Orochimaru, eles não eram nada mais do que oficiais de alta patente, na melhor das hipóteses. Além disso, havia um conflito irreconciliável entre as antigas nações e o sistema recém-unificado. Naturalmente, algum ressentimento persistia em seus corações. Eu sinto mesmo, disse o 4º Raikage, indiferente. Se for apenas um inimigo, Orochimaru pode lidar com isso sozinho. Não há necessidade de estarmos aqui. Acho que ele tem seus motivos, disse Rasa solenemente. Afinal, ele não é do tipo que abusa do poder. Concordo com o Kazekage, acrescentou Terumi Mei. Se não fosse um assunto sério, ele não se envolveria pessoalmente. O que você diz faz sentido, mas, Noki de repente franziu as sobrancelhas. Estrondo. Ouviu-se um som ensurdecedor de uma pedra se quebrando e então, Svi, uma figura vestida com uma armadura marrom, carregando um grande leque de guerra, saltou na montanha oposta ao grupo, pousando no topo da pedra quebrada. Isso é. Como isso é possível? Noki ficou completamente atordoado. Noki, o que houve? Uchiha Madara. Embora Madara tivesse acabado de emergir e estivesse em uma posição mais baixa do que todos os outros, sua expressão de absoluta arrogância dava a impressão de que ele estava olhando para todos eles de cima. O quê? Você está dizendo que ele é Uchiha Madara? O que está acontecendo? Uchiha Madara não deveria estar morto? Sim, por que ele está aparecendo aqui? Os outros ficaram chocados no momento em que ouviram esse nome. Até Minato franziu a testa. Lutei contra ele na minha juventude. Nunca consegui entendê-lo, disse Noki, com suor frio se formando em sua testa enquanto ele engolia inconscientemente. Noki nunca esqueceu o medo que Madara lhe incutiu. Afinal, quando era mais jovem, ele tinha um medo enorme de Madara. Mas por que Uchiha Madara estava aqui? Não fazia sentido. No sopé da montanha, sentindo a sensação física bruta percorrendo seu corpo, Uchiha Madara cerrou os punhos em excitação. Faz muito tempo que não sinto isso. São os mesmos 5 Kages de antes? HMPH, acho que consigo me entreter com eles. Kakashi, afaste-se. Minato deu o comando decisivo. Agora que sabiam que o inimigo era Uchiha Madara, os outros naturalmente tiveram que recuar. Darui, você também dá um passo para trás. E assim a batalha entre os 5 Kage e Uchiha Madara começou. A poucos quilômetros de distância, escondidos atrás de uma enorme pedra, Orochimaru, Nagato, Tsunade, Mikoto e Zetsu Negro estavam reunidos.
Orochimaru sentou-se de pernas cruzadas no chão, pressionando as mãos contra as costas de Nagato, usando a liberação de Yin Yang para restaurar sua vitalidade esgotada. Como esperado, minha hipótese estava correta. Esta técnica tem uma conexão contratual direta com a terra pura. Usá-la é ainda mais exaustivo do que extrair uma besta com cauda. Ele pode ser salvo? É possível, mas vai levar tempo, disse Orochimaru, sério. O plano é o seguinte: Tsunade e Mikoto, vocês duas venham e deem apoio. Se Minato e os outros não conseguirem derrotá-lo, entrem em ação. Entendido. Mikoto, vamos lá. Tsunade assentiu decisivamente e correu em direção a Madara com Mikoto. Observando-os partir, Orochimaru continuou. Setsuo, para evitar levantar suspeitas em Madara, entregue o Rinnegan de Nagato a ele agora. Enviar agora? Zetsu Negro hesitou, olhando na direção em que Tsunade havia ido. Então, e quanto à segurança de suas esposas? Vai ficar tudo bem. O Rinnegan é poderoso, mas Madara acabou de ser revivido. Vai levar um tempo para ele se acostumar. Tsunade e os outros conseguem lidar com isso. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.